Olá pessoal, eu sou Tainá Agnelli e começa agora mais uma edição do Identidade. Hoje recebemos o estudante de jornalismo, escritor e poeta Marcos Torquato. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, e você? Obrigada pela presença, viu? Eu que sinto honrado de estar aqui hoje na sua companhia. Para começar, eu gostaria de saber por que você escolheu comunicação. Eu tenho uma paixão muito grande por pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas e eu acho que a comunicação é um caminho de você ter um conhecimento de várias áreas, e conhecer todas as áreas em uma área só. Então eu vejo no jornalismo essa dinâmica de poder conversar com o médico, de saber como que o médico pensa, de conversar de repente com o engenheiro que está numa outra extremidade. Então por isso, e também a oportunidade de cada dia conhecer uma história diferente. Você já teve alguma experiência na área do jornalismo? Propriamente dito ainda não, mas eu já fiz um curso no Senac de telejornalismo, então tive essa experiência e confirmou minha paixão pelo jornalismo. Atualmente você trabalha vendendo os livros que você escreve, né? Você já escreveu 3 livros. E como que isso tudo começou? Como que esse trabalho começou? Então, eu em 98 lancei meu primeiro livro intitulado Devaneios de um Poeta, e aí trabalhava numa empresa como ajudante, fiquei desempregado e aí tinha acabado de lançar o meu primeiro livro, que é o Devaneios. E aí falei, o que eu vou fazer? Peguei os livros, comecei batendo de porta em porta, timidamente com a sacolinha de supermercado, essa sacolinha que tentaram tirar ela de circulação e não conseguiram. E aí começou a dar certo, comecei a vender em torno de 3 livros por dia, depois passou 5, e de repente fui desinibindo a ponto de chegar a vender 10, 20 livros todos os dias. Quantas cidades você já passou? Então, olha, eu acredito que entre cidades e bairros, mais de 100. Eu fui em todas as cidades do grande ABCD, que inclusive não é o grande ABC, na verdade tem o ABCD-MRR, que tem Ribeirão Pires e o Grande da Serra, Diadema, e tem a outra que é Santo André, então essas comuns que todo mundo fala que é o ABC. Mas eu fui até em Mauá e também no Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E em várias cidades do interior paulista. E juntando entre cidades e bairros, acho que fica na ordem de mais de 100, com certeza. E quantos livros assim você já vendeu? Você tem uma noção? Mais de 15 mil, Mais de 15 de mil. porta em porta. Entre os 3 livros que você Sim, lançou. entre os 3 livros. E como isso começou? Como que você teve essa iniciativa? Por que você escolheu seguir na área da poesia? Então, a poesia, na verdade, não foi uma escolha minha. Acho que é um caminho natural que nasce de dentro de cada um. Eu acredito que algumas pessoas, ou a grande maioria, tem um propósito de vida. Então, a poesia ela está muito ligada à minha pessoa. Eu não consigo me ver livre da poesia, assim. É uma coisa que incomoda. E, assim, para mim é uma necessidade natural, como tomar banho, como escovar os dentes. Então, acho que a poesia está intimamente ligada. E toda a sociedade de todos os países, de qualquer parte do mundo, ela tem o seu tipo de literatura. Eu acho que a literatura, de modo geral, é uma necessidade humana, acima de tudo. E com quantos anos você começou a escrever? Aos 16, Aos 16 eu anos. tive contato aí com a primeira poesia, com Carlos Drummond de Andrade, se não me engano, acho que o poema é Amar. E aí não gostei muito, mas depois fui conhecendo um pouco de Manuel Bandeira, sempre folheava os livros didáticos e paradidáticos que tinha na minha casa, enciclopédias, aí me tocou, a poesia me tocou, mas eu acho que foi a primeira vez com o poema Amar do Drummond. Entendi. E você sabe quantos poemas você já escreveu, assim? Não sei, Tainá, é assim, não deve ter sido muitos, não. Meus livros são curtos, são poemas curtos, mas eu imagino mais ou menos uns 50, vou fazer uma conta rápida, não é não sou da matemática, mas aí vou imaginar talvez uns 200 que sejam publicáveis. Porque tem Entendi. coisas que eu escrevi que eu não vou publicar nunca, então eu nem considero. Eu considero que talvez tenha sido um extravasamento da alma, aquela coisa que jorra, cheia de emoções, que talvez fosse um preparo para que venham novas coisas. E quais que são as suas inspirações? De onde você tira inspiração para escrever algum poema? Então, eu acredito que não tem uma coisa definida, que é uma pergunta objetiva que requer uma resposta subjetiva. Eu acho que quando se fala em arte, quando se fala na questão do sentimento, eu acho que não tem uma explicação racional, uma explicação lógica. Talvez, por exemplo, já aconteceu de parar no meio da rua, escrever uma poesia e um amigo meu viu e transformou em música. Então, eu acho que não tem uma explicação específica, assim. Ou talvez que seja uma imagem que você capta aqui e acolá e de repente isso no futuro venha
trazer uma poesia num futuro distante ou próximo, mas sem muitas explicações lógicas, pelo menos. Você já foi coordenador e idealizador de alguns projetos, né? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Sim, isso na verdade surgiu por um acaso. Meu primeiro projeto que eu me ingressei coordenando, eu fiz um livro chamado Antologia, Poesias para Todas as Horas, porque um autor em Jandira pediu para que eu conseguisse uns textos com as pessoas. E aí eu passei o texto para ele, ele não cumpriu a palavra e eu me senti mal com aquilo, o pessoal me cobrando porque eu tinha intermediado a conversa, era jovem, nem tinha que ter assumido tanta responsabilidade. E aí a gente é jovem, está naquele gás, e eu acabei resolvendo, fiz antologia com alguns desses autores, e por fim acabou não entrando, a maior parte desses autores acabaram não entrando, porque não se sentiram, sei lá, motivados a participarem. E aí lancei esse livro e em seguida criei um movimento chamado Berço das Artes, que é um movimento cultural que existiu na década no fim dos anos 90 em Jandira, perdurou até o início de 2000, até 2001, 2002, e nós fizemos muitas coisas, inclusive sendo o pioneiro na cidade com bastante projetos. Entre eles esse livro que envolveu 26 autores, fiz outro chamado Vozes das Palavras e recentemente estou envolvido em um documentário sobre a cultura sobre a história cultural de Jandira, onde a gente conta com uma participação de 22 artistas da cidade. O projeto que funciona assim, foi um projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura de Jandira, o qual me repassou uma verba, e aí eu desenvolvo esse projeto e repasso em forma de projeto e passo toda a prestação de contas. Então esse projeto eu tenho como uma menina dos meus olhos, assim, porque é uma vitrine que dá oportunidade para que outras pessoas conheçam um pouco da cidade, porque muita gente desconhece os talentos que existem em Jandira, que tem muitos inclusive, tem bons violonistas, tem artistas plásticos. Eu acredito que esse nosso trabalho irá em muito ser surpreendente. Você já fez algum projeto ou pretende fazer algum projeto, algum livro voltado para as crianças? Sim, você tocou num ponto legal. Inclusive, estava conversando com um amigo ainda há pouco, que a semana que vem, se tudo correr bem, quero ingressar na gráfica o meu novo livro chamado Sofia, que leva o nome da minha tia, As Historinhas de Sofia, que é um livro que conta uma historinha infantil de uma menina que tem um bom relacionamento com as plantas e tem amor pela cidade, pelos animais. Então, as histórias que estou desenvolvendo infantis sempre tem algo de bom, procurar trazer as coisas boas da vida. Você trabalha vendendo seus livros nos comércios de várias cidades. Tem alguma história que aconteceu que você pode contar? Ah, sim, tem uma que eu acho bacana, até para os telespectadores que estão nos assistindo, que hoje eu não faço mais isso, então, mas quando eu era mais jovem, era o tempo do devaneio, eu devia ter 23 anos, que foi a época que eu lancei meu livro. Eu estava no shopping de Osasco, e aí um segurança bateu o olho em mim e falei, poxa, ele vai me pegar, né? Aí eu peguei, apertei o passo e fui sentido do banheiro. Falei, vou entrar no banheiro. Só que quando eu cheguei, iniciando para entrar no banheiro, que eu ia entrar no privativo, ele bateu nas minhas costas. Aí eu gelei, né? Só que eu saquei da bolsa rápido um livro e virei e falei assim, ele falou, você está vendendo alguma coisa aqui? Aí eu falei assim, tô. Aí eu tirei o livro rápido e virei. Falei assim, só que eu tô vendendo livro e no banheiro eu faço mais barato. E aí eu consegui convencer ele e vendi o livro por segurança. Foi o único livro que eu vendi no banheiro, mas até no banheiro eu já vendi livros. E dá para viver de arte no Brasil? Então, Tainá, eu acredito que assim, a arte, como todas as coisas, tudo é possível. Por exemplo, você tem os grandes nomes. Eu acho que assim, o problema não é a arte ou não a arte. O problema é quem está por trás da arte e quem está trabalhando com a arte. Tem pessoas que são milionárias que trabalham com a arte e tem pessoas que estão na miséria. A arte, eu acho que tem esses extremos. Tem pessoas que ganham muito dinheiro e tem pessoas que têm uma dificuldade financeira grande. Eu não tenho muito dinheiro, mas também eu estou no meio termo aí. Eu vivo, pago as minhas contas, consigo manter a minha família, e lógico que a gente passa umas dificuldades do dia a dia. Mas, por exemplo, a gente tem a arte, aquela pessoa que de repente canta uma música, que é um Roberto Carlos, mas tem muitas pessoas que não atingem esse grande nível. Eu acho que a arte tem esse meio extremo, assim, ou você está muito lá em cima, ou você está... Tem a questão das massas também aí, da indústria cultural.
Então depende. A poesia não tem grandes mercados, mas eu tenho a satisfação. Em 2013, por exemplo, eu vendi uma ordem de 20 livros quase todos os dias. E não é só a questão financeira, é a questão de prazer, de se sentir bem, falar com pessoas. Eu não sei se seria mais feliz se eu tivesse fazendo outra coisa. Sim, às vezes quando passa aperto a gente fica triste, tal, se preocupa, tem a guerra interna, mas não sei se eu estaria feliz, por exemplo, se estivesse trabalhando numa empresa convencional. Você já ganhou alguma premiação pelo seu trabalho? Eu não disputo muita coisa, assim. Quando eu iniciei, eu cheguei a ganhar uma menção honrosa num concurso literário, que foi bastante abrangente, entre umas Coabs, entre a Coab de Itapevi e a Coab de Carapicuíba. Mas eu também acho que a arte não se mede. Assim, acho que o que vai medir a qualidade ou não da arte será o tempo. Acho que o tempo é o grande senhor da razão nesse sentido. Então, não disputo, aí acabo não ganhando também. Ah, e uma vez que eu entrei no Mapa Cultural de Jandira, eu representei Jandira, tinham 17 poetas participando, 17 pessoas, e aí minha poesia que eu achei que não estaria legal, eu cheguei a ver poesias de outras pessoas, se fosse eu que tivesse votado, não teria escolhido a minha, e aí de repente ganhou porque era uma poesia que tinha uma estrutura diferente, a minha ganhou pela diferença, não sei se pelo conteúdo não, mas eu arrisquei numa poesia neoconcreta, e aí você, em função da forma, o jurado entendeu que a minha poesia tinha algo de diferente. Porque também tudo é relativo. Né? De repente você manda um soneto e aí a pessoa não gosta de soneto. O jurado gosta de poesia moderna. Então, por isso que eu acho que não dá para medir, acho que essas coisas não se medem. Aí por isso que eu acabo participando. Para você, qual que é a contribuição da arte, seja através da poesia, através da dança, da música, qual que é a contribuição da arte na vida das pessoas? Eu acho que é uma questão de entendimento, de aproximação, em especial a poesia, ela trabalha os sentimentos. A arte, mesmo que nós não tenhamos a percepção da sua importância, a vida seria muito mais triste se a gente não tivesse. Bons livros, boas escolas, teatros, são coisas que a gente não percebe, mas que transformam a realidade social. Acho que é de fundamental importância. Talvez se não fosse a arte, nós teríamos um país muito mais violento, muito mais triste. Acho que a arte é uma forma de minimizar e de contribuir para que as pessoas tenham uma vida mais feliz. Eu penso que seja por aí. E para você, o que que significa a poesia? Qual que é o significado que a poesia tem para você na sua vida? Eu acho que a poesia ela faz parte de mim, assim, eu não me vejo sem a poesia. Eu sou um poeta, até me intitulam de poeta andarilho, porque eu vendo livro porta a porta. Agora penso para que o ano que vem eu vá fazer outras coisas, mas eu acho que a poesia faz parte de mim, assim, ela é minha vida. Esse termo poeta andarilho surgiu como? Então, porque quando comecei a vender livro porta a porta, todas as cidades que eu visitava, eu geralmente divulgava o meu trabalho nos jornais. E aí um dia visitando a cidade de Osasco, embora eu moro ali perto, aí um dia o jornal intitulou Poeta Andarilho vende livro porta a porta. Aí eu achei bacana e comecei a usar, e é isso conhecido como Poeta Andarilho. Mas muita gente fala, poxa, mas você é gordo e andarilho, como que pode? Mas assim, hoje eu ando menos, visito várias cidades, acho que em função disso aí eu aderi ao nome e continuei divulgando. Você estuda jornalismo e você acha que pela sua profissão de escritor, de poeta, tem uma contribuição? Você acha que tem uma contribuição na sua profissão? Você acha que a poesia te ajuda? Sim, porque existe uma paixão intrínseca entre a leitura. Eu já sou um leitor natural. E eu acho que uma coisa complementa a outra. Até porque o próprio jornalismo em si tem fugido das amarras do lead e desse engessamento. Eu acho que a literatura contribui. Eu, se possível, ainda quero partir do campo do jornalismo literário. Ou, pelo menos, tornar o texto mais agradável. É uma busca Quais que são suas referências de literário. de literário? Eu gosto muito de Fernando Pessoa, aqui no Brasil gosto do Manuel de Barros, Manuel Bandeira, gosto também, não é brasileiro, né, Chess Eliot, e na prosa gosto do Flaubert, Miguel de Cervantes, Dostoiévski, gosto de uma literatura boa. Você é O eclético. brasileiro gosto, acho que os clássicos me atraem bastante. Eu acho que desde que seja bem escrito, ou que de repente toque. E quais são os seus planos? Você pretende continuar só na poesia?
tentar outros campos? Então, eu, em função do jornalismo aqui, eu tenho arriscado algumas crônicas. Eu pretendo entrar agora, em função até da necessidade por estar cursando jornalismo, fazer um estágio na área, e aí o ano que vem, quem sabe eu já consigo fazer um estágio esse ano, e o ano que vem estar no mercado de trabalho no jornalismo. Mas vou continuar lançando meus livros, e aí se eu trabalhar de sábado e domingo, ou de segunda a sexta, e aí de sábado e domingo eu vou vender livro. Você pretende fazer um livro de crônicas? Então, crônica é uma coisa, porque tem muitas histórias que ocorrem no dia a dia, nessas cenas de contato com pessoas. Eu comecei a escrever e tenho gostado, mas não estou pretendendo fazer nenhum livro, não. Vamos escrevendo. Quando pede aqui, eu já estou guardando, separando, aí eu reescrevo, passo uns 2, 3 meses, eu leio de novo e reescrevo. E quais que são as dificuldades de vender porta a porta? Então, porque assim, a gente tem um público que não gosta de ler, as pessoas hoje financeiramente estão muito sem dinheiro, eu ouço isso com frequência, inclusive em regiões que não eram para estar, como o Brás, como a 25, em vários lugares a crise econômica tem atrapalhado bastante, a própria tecnologia, mas ainda assim eu tenho, acho que superado as barreiras e em média tenho conseguido vender meus 10 livros todos os dias, que é uma marca boa. E para esse ano seguinte, eu quero ver se eu consigo mudar um pouco, especializar mais na questão digital, tanto tornar meu livro em PDF e também ter umas plataformas de venda. Hoje eu estou no Mercado Livre, se quem tiver interesse em adquirir meu livro pode pedir pelo Mercado Livre ou mandar pelo inbox. Só que eu não tenho profissionalismo para lidar com isso, no sentido de estratégia de me tornar interessante. Então agora eu vou começar a trabalhar a imagem também via internet para que a coisa flua melhor. E como que é o projeto, assim, para fazer um livro? Como que você escolhe os poemas? Como que é esse projeto? Eu não tenho assim um projeto tão... Os poetas acho que é meio desorganizado. Eu escrevo, vou separando e aí quando tem um número bacana eu faço uma leitura e eu organizo de acordo com uma sequência que não tem uma lógica específica. Eu coloco essa sequência de acordo com o que me agrada. Entendi. Assim, mas é tudo na base do sentimento. É óbvio que quando eu tenho meu repertório de leitura, então tem coisas que eu olho e falo que de repente não é publicável. Eu vejo por aí. Aí o que não é publicável eu deixo de lado, reescrevo e vou lapidando até chegar a um ponto que eu acho que está bacana. Já teve alguma poesia que você publicou e não gostou depois? Com o tempo eu acho que isso é natural. Assim como de repente você fala, poxa, me ver na televisão. Às vezes a gente é meio depressivo consigo mesmo, né, com nós mesmos. Então acho que isso é uma negativa. Sim, tem algumas coisas do devaneio que eu não gosto, mas eu penso o seguinte, às vezes não é bom para mim, mas é bom para o leitor também. Tem pessoas que, por exemplo, pode adorar uma poesia e não gostar de outra. Então a gente tem que ter essa maturidade para aceitar isso e, enfim. Para terminar, você pode recitar um poema seu pra gente? Eu vou tentar. Eu vou recitar um, não do livro aqui, mas o meu segundo livro, que é o Curvas do Tempo. A poesia chama Relógio Indelével. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, diz o relógio. Avança nesse movimento brusco. Qual frase poderia ser, se não tic, tac? Uma frase curta, mas que transforma toda a nossa existência em lembrança. O passado que um dia foi presente e se perdeu com tic-tac. O presente que se transforma em passado. O futuro será presente e passado. A minha jovialidade, que talvez no porvir, será velhice. Depois vem o tic-tac final. Será saudade, lembrança? Quem sabe, esperança. O tic-tac continua na vida de uns e acaba na vida de outros. Tic-tac, tic-tac. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigado Foi um prazer você. ter você aqui. O prazer é todo meu. Me virei sempre que for convidado. Obrigada. O Identidade fica por aqui. Até o próximo programa.
Olá, pessoal! Eu sou Tainá Agnelli e começa agora mais uma edição do Identidade. Hoje recebemos o estudante de jornalismo, escritor e poeta Marcos Torquato. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, e você? Obrigada pela presença, viu? Eu que sinto honrado de estar aqui hoje na sua companhia. Para começar, eu gostaria de saber por que você escolheu comunicação. Eu tenho uma paixão muito grande por pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas e eu acho que a comunicação é um caminho de você ter um conhecimento de várias áreas, de conhecer todas as áreas em uma área só. Então eu vejo no jornalismo essa dinâmica de poder conversar com o médico, de saber como que o médico pensa, de conversar de repente com o engenheiro que está numa outra extremidade. Então por isso, e também a oportunidade de cada dia conhecer uma história diferente. Você já teve alguma experiência na área do jornalismo? Propriamente dita ainda não, mas eu Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e em várias cidades do interior paulista. E juntando entre cidades e bairros, acho que fica na ordem de mais de 100, com certeza. E quantos livros assim você já vendeu? Você tem uma noção? Mais de 15 mil, Mais de 15 mil. de porta em porta. Entre os 3 livros que você Sim, lançou. entre os 3 livros. E como isso começou? Como que você teve essa iniciativa? Por que você escolheu seguir na área da poesia? Então, a poesia, na verdade, não foi uma escolha minha. Acho que é um caminho natural que nasce de dentro de cada um. Eu acredito que algumas pessoas, ou a grande maioria, tem um propósito de vida. Então, a poesia, eu já fiz um curso no Senac de telejornalismo, então tive essa experiência e confirmou minha paixão pelo jornalismo. Atualmente você trabalha vendendo os livros que você escreve, né? Você já escreveu 3 livros. E como que isso tudo começou? Como que esse trabalho começou? Então, em 98 lancei meu primeiro livro, intitulado Devaneios de um Poeta, e aí trabalhava numa empresa como ajudante, fiquei desempregado e aí tinha acabado de lançar o meu primeiro livro, que é o Devaneios. E aí falei, o que eu vou fazer? Peguei os livros, comecei batendo de porta em porta, timidamente com a sacolinha de supermercado, essa sacolinha que tentaram tirar ela de circulação e não conseguiram. E aí começou a dar certo, comecei a vender em torno de 3 livros por dia, depois passou 5, e de repente fui desinibindo a ponto de chegar a vender 10, 20 livros todos os dias. Quantas cidades você já passou? Então, olha, eu acredito que entre cidades e bairros, mais de 100. Eu fui em todas as cidades do Grande ABCD, que inclusive não é o Grande ABC, na verdade tem o ABCD-MRR, que tem Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Diadema, e tem a outra que é Santo André, então essas comuns que todo mundo fala que é o ABC. Mas eu fui até em Mauá e também no